você está cansado daqueles animes que todo mundo conhece, aqueles animes que você vê lá no catálogo da Crunchyroll, Netflix ou qualquer plataforma de streaming, ou até mesmo no 7 mares, que você fala assim, já vi esse, que normalmente são aquelas obras que são um pouco populares. Aqui nesse vídeo eu vou indicar um anime especial pra você que você com certeza vai querer assistir. Yosha, my friend, o Diego na escuta e esse é o Tokyo Z Animes. E nesse vídeo aqui eu vou trazer um novo quadro para esse canal, que é justamente indicando animes desconhecidos. E aqui nesse quadro eu vou fazer o seguinte, eu vou contar um pouco da história desse anime, um pouco da sinopse desse anime, principalmente um pouco do primeiro episódio desse anime, para você simplesmente não querer perder tempo. Porque muitas vezes a gente vai assistir um primeiro episódio de um anime e aqueles 20 minutos passam e você fala assim, caralho, eu podia ter assistido outra coisa porque eu acabei perdendo tempo de assistir esses 20 minutos e não gostei desse anime. Esse vídeo é especialmente para você que não quer perder esse tempo, porque eu vou destrinchar o primeiro episódio aqui para você e você decide se você vai querer assistir esse anime desconhecido ou não. Então, antes de começar esse vídeo, se inscreva nessa porra e bora pro vídeo. E o anime desconhecido que eu vou indicar é justamente chamado The Strongest Tank Level 99 blá 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 blá. Resumindo, é o tanque mais forte nível 9999. É um anime de Isekai não tão conhecido, tá no catálogo da Crunchyroll e é um anime que com certeza eu vou indicar aqui pra vocês e vocês vão entender o porquê. Nesse mundo basicamente se passa no mundo de Isekai, como eu já havia dito, só que ele meio mistura um pouco do RPG tradicional, onde que temos uma equipe composto com 5 pessoas no máximo, que não pode passar de 5 pessoas, e essas pessoas são compostas por normalmente um guerreiro, um arqueiro, um mago, um healer, que seria o suporte, e os tanques, né, no caso que existe nesse mundo. E nesse mundo conta sobre o tanque do protagonista chamado Rudo, em japonês fica Rudo, e o Rudo é justamente um tanque, então o tanque que não é muito famoso no sentido assim, nas mesas de RPG, nos MMOs da vida, eu sou jogador de tanque, então eu sei como que tanque é totalmente desvalorizado, então você que é jogador de tanque com certeza vai querer ver esse anime, assim como eu que sou jogador de tanque, porque o tanque tá lá levando porrada pra caralho e ninguém dá valor, enquanto lá o DPS, o fonte de dano tá lá tranquilo, sem nenhum mob chegar perto dele, o tanque tá lá levando porrada. Você não valoriza, você que tá assistindo, que joga qualquer coisa de DPS ou até healer, valoriza o tanque que vocês têm. E nesse mundo é contado, obviamente, da história de Rudo, que participa de uma guilda, só que aí mais pra frente nessa guilda, ele acaba sendo expulso dessa guilda. Por quê? Porque o Rudo, quando estava numa raid, ou podemos dizer até numa dungeon nesse mundo, que é chamado de labirinto, deixa eu arrumar aqui, chamado de labirinto, quando ele tava levando um pouco dos ataques dos mobs, ele tava perdendo a defesa dele. Ou seja, também nesse anime é mostrado status de ataque, status de defesa, status de evasão, então tem tudo isso também. E ele tem a defesa mais alta já conhecida, que é justamente 9.999. Só que cada vez que ele tava levando o ataque dos mobs, ele tava diminuindo a defesa. Isso fazendo gastar muitos recursos em cima dele, desde poções até mesmo a cura que a suporte healer estava fazendo lá naquele momento. Com isso, o líder da guilda, que é da equipe composta de 5 pessoas, acabou expulsando ele da guilda sem mais, sem menos, por conta que ele não estava tancando. Ele falou assim, meu filho, você não tá tancando, tô gastando recurso com você, então tchau. E justamente ele trouxe dois personagens que são tanques de evasão, que são aqueles tanques que chamam a atenção, porém eles não, tipo, tancam assim com a defesa. Eles ficam se esquivando, enquanto os DPS, as fontes de dano, vão atacando. Isso não é tanque de verdade, não. Tanque de verdade é simplesmente assim, ó, fica atrás de Brawl. Quem pegou a referência, pegou, e todo mundo fica atrás de você lá, metendo porrada, você fala assim, atacar, porra, isso que é tanque de verdade, não é tanque de evasão que fica desviando, ai, tomar no cu, porra, me revoltei porque eu sou jogador de tanque. Ele tem uma irmã doente chamada Manisha, e essa Manisha, ela tá passando por uma doença, como eu já havia dito, e ele, pra conseguir ter a cura pra ela, ele precisa ter o tesouro do labirinto, por isso que ele acaba optando por lutar nas dungeons, justamente pra conseguir alcançar o tesouro do labirinto, que quanto mais você vai passando no labirinto, mais nível você vai subindo, é igual
uma dungeon assim de jogo pra quem tá acostumado com MMORPG. Depois que ele é expulso da guilda, ele vai e decide voltar pra cidade natal e não abandona a guilda. E fora que nessa guilda ele tinha uma amiga dentro dela, que é justamente a healer, que infelizmente, pessoal, não vou lembrar o nome. E essa healer, qualquer coisa eu coloco o nome aqui. E essa healer, ela fez o convite pra ele entrar na guilda, e ela também meio que dá pra entender que é meio apaixonada por ele, né? Meio apaixonada por ele, mas até aí tranquilo. Então ele decide voltar pra cidade natal e acaba fazendo um acordo com um outro grupo de guilda no local que precisa fazer uma famosa quest secundária, levar um senhorzinho entre uma cidade que era do lado, literalmente, da cidade natal dele, e ele acaba fazendo esse acordo pra poder seguir com ele, e é revelar também que os guerreiros desse mundo têm ranks. E ele tá no rank F justamente porque ele só ficou a vida inteira no labirinto para conseguir a cura para a irmã. Basicamente, ele não conseguiu treinar para poder subir o rank dele, apesar de ele ser bem forte. E ele tem aquele famoso clichêzinho dos animes que é aquele cara que é viciado na irmã, não de segundas intenções, pelo amor de Deus, ele realmente gosta muito da irmã dele. Então, seguindo viagem finalmente para poder conseguir chegar na cidade natal, ele acaba encontrando uma garota de cabelos prateados que podemos dizer que pode ser uma criança ou não é, porque é muito difícil. Normalmente os animes gostam de colocar garotas com aparência jovem que tem 1000 anos de idade, não é revelada a idade dela, e ela tem um cristal no peito muito esquisito. E o Rudolph logo de cara já sabe o que é esse cristal, e ele fala que ela é uma homunculus. Será que eu falei certo? É homúnculo? Homúnculo? Enfim. E ele suspeita dessa homúnculo porque homúnculos nesse mundo desse mundo aqui, desse anime, eles são tratados como escravos e andam sempre em grupos. Só que essa homúnculo estava totalmente sozinha, levantando ainda mais suspeita. Fora que ela tem uma consciência também, que homúnculos normalmente não têm consciência. Homúnculos são uma criação, não são humanos de fato. E ele batiza essa homúnculo de Luna. Simplesmente ele batiza essa homúnculo de Luna por conta das lunáfias que estava chovendo pétalas em volta deles, e ele acaba batizando ela de Luna justamente porque das pétalas e tudo mais. E é descoberto que a Luna também sabe lutar, tanto que eles defendem o acampamento deles de alguns lobos e ela consegue lutar, só que o foco dela não é ataque corpo a corpo. O foco dela é justamente magia, e ela revela o tipo de magia que ela faz. Ela faz uma magia à distância, uma magia ali, uma magia acolá, tudo mais. Era uma maga. Praticamente ela é uma maga. E aí é revelado que ela tem uma habilidade muito rara chamada avaliação, que tanto que o Rudolph toma um susto do caralho e fala assim: caralho, tu tem essa habilidade de avaliação? Então, por favor, usa em mim essa habilidade. Então ela acabou usando essa habilidade dele porque ele queria muito saber quais são as habilidades de tanque que ele possui, e também para descobrir o segredo de o porquê que ele fica perdendo defesa justamente quando ele enfrenta grandes inimigos. Só que ainda assim, no labirinto ele sempre perdia as defesas, ele ficava assim: mano, eu sou um tanque inútil, porra, eu tenho uma defesa alta, só que eu fico perdendo defesa toda hora. Aí a Luna acaba usando essa habilidade nele, que só dá pra usar se tocar na pessoa. Ela tocou no braço dele e usou essa habilidade, e é descoberto que ele tem 4 habilidades de tanque, que eu vou dizer aqui pra vocês, que se algum jogo por aí tiver essas 4 habilidades de tanque, na moral, vai ser a classe mais roubada desse MMO, desse RPG ou MMORPG que existir. Quando eu vi essas habilidades, eu falei assim: caralho, mano, eu queria muito ter essas habilidades. Porque, porra, são umas habilidades foda, hein? A primeira habilidade é o famoso taunt, provocação. Todo tanque de passagem precisa ter o taunt, porque afinal de contas, ele precisa liderar a dungeon, atrair todos os mobs para poder não atacar a equipe dele. Então ele tem a habilidade famosa que é provocação, ou taunt, para quem preferir o nome, e acaba atraindo os inimigos para ele, ou provocando eles. Uma verdadeira habilidade de tanque, falar assim: pode atacar aqui que o pai aguenta. E a próxima habilidade é o corpo saudável. Ele é imune a efeitos de status, que são aqueles famosos debuffs que tem em todo o MMORPG. Ele é imune a esses efeitos de status. Então, é uma habilidade bem roubada se for parar pra analisar, porque, tipo assim, imagine o famoso RPGzinho clássico: envenenamento, exaustão, deixa eu ver, canseira, sono, até incendiário, enfim. Ele é imune a todos esses efeitos negativos de status e ainda facilita na regeneração dele. Meu, é um pouco roubado, vai. Essa habilidade aí é roubada. Um tanque com habilidade dessa, tipo, você não pode usar nenhuma habilidade pra conseguir neutralizar o tanque inimigo. Porra, meio roubadinho, hein?
Agora, se você achou esse roubadinho, imagine as outras duas que eu vou citar daqui a pouco. Aí que é descoberto o porquê que ele pede armadura quando é atacado, que é justamente a habilidade chamada conversão de vida. E essa habilidade simplesmente é o quê? Ele consegue converter tudo que ele recebe de dano, ele converte a armadura perdida em energia. E você vai entender o porquê. E energia, quando eu digo, é o quê? Em ataque. Então, ele que tem uma defesa mais alta nesse mundo, ele consegue converter literalmente toda a defesa dele perdida em ataque. Quem jogou LoL é basicamente um 7, que dá um true damage de dano verdadeiro. Para quem não jogou LoL, é basicamente você receber... ficar com 1 de vida, e só que mesmo com 1 de vida você consegue contra-atacar tudo aquilo de dano que você fez no inimigo. E a quarta habilidade que complementa com a conversão de vida, que é o escudo do sacrifício, e explica mais ainda o porquê que ele perdia a armadura. Ele consegue levar todo o dano do time, então o time dele não perde a armadura quando é atacado. Essa conversão vai pra ele, ou seja, se alguém atacar o DPS, quem vai levar dano vai ser ele, quem perde a armadura é ele. Olha que tanque foda, né? Ele tem taunt, ele tem o corpo saudável, não leva debuff, conversão de vida, que ele ainda tem dano, é um tanque que dá dano, ele reverte todo o dano recebido que perde de armadura em ataque, e ainda por cima ele leva o dano do time, porra. Olha o tanque foda, e o cara expulsou o Kaba. E assim se inicia a história do tanque mais forte do mundo, do nível 9.999, que eu vou deixar o nome aqui pra vocês, e assim inicia essa grande jornada de Rudo. Você se interessou em assistir esse anime? Eu espero que eu tenha convencido você. Se chegou até aqui, não esqueça de curtir, compartilhar, comentar, se inscreve no canal que você dá essa força gigantesca aqui pra nós. Tamo junto, desligando.